Louvado seja o Senhor que nós estamos aqui em Pompano Beach, Flórida. Praise the Lord, we're here in Pompano Beach, Florida. Começamos esta viagem na região de Boston, Massachusetts. We started this trip in the region of Boston, Massachusetts. Tivemos uma conferência em Framingham We had a conference in Framingham, de 3 dias. 3 days. Aí viajamos para Nova York. And then we went to New York. E de Nova York nós fomos para Atlanta. And from New York, we traveled to Atlanta. E de Atlanta descemos para Savannah. And then from Atlanta, we went to Savannah. E de Savannah fomos para Orlando. And then from Savannah, we went to Orlando. E agora chegamos em Pompano Beach. And now we are here in Pompano Beach. Aleluia! Hallelujah. E aqui sábado e domingo nós teremos essa conferência. And here, Saturday and Sunday, we're going to have this conference. E termina essa jornada nossa nos Estados Unidos desta vez. And then we're going to wrap up our trip in the U.S. Porque a nossa jornada não termina aqui, voltando para Brasil, nós já temos tarefa até final do ano. Because our journey will not end here. When we go back to Brazil, we have things to do for the whole year. Chegando em São Paulo, já teremos essa semana Expo Cristã. And when we get to São Paulo, we're going to have next week the Expo Christian Fair. É a maior maior feira de livros cristãos no Brasil. It is the largest Christian book fair in Brazil. Nós preparamos um grande stand para apresentar os nossos livros. And we set up a large place to present our books. Nós apresentaremos várias ferramentas que o Senhor nos deu, tais como a Estância Árvore da Vida, a Editora Árvore da Vida. And we're going to present the many tools the Lord has given us, such as Estância Árvore da Vida and also the Editora Publishing House. E também mostramos o nosso trabalho nos CEAPs como colportores. And we're going to also show all of our work at the GTCs and the co-porters. E o meio de comunicação e mídia o Senhor nos deu através do Instituto Vida para Todos. And the tools the Lord has given us, the media tools, the Institute, Life for All, the Life for All Institute. E também a produção musical 288. And also the Songs 288 project. Enfim, o Senhor tem nos abençoado muito. The Lord has blessed us so much. Durante esses últimos anos, o Senhor tem tido muita misericórdia de nós. Throughout this few years, the Lord has had mercy towards us. Porque durante quase 40 anos, o Senhor usou o seu servo Dong Yulan. For almost 40 years, the Lord used His servant Dong Yulan. E abriu o trabalho em toda a América do Sul. And He opened up the way for the work of the Lord in South America. E a partir de lá, esse trabalho se espalhou para vários continentes. And from there, this work is being spread out to other continents. E nosso querido irmão partiu para o Senhor no ano de 2017. And our dear Lord went to be with the Lord in the year of 2017. Estabelecendo firme fundamento na obra do Senhor. But He established a solid foundation for the Lord's work. E a nossa responsabilidade é edificar a obra de Deus sobre esse fundamento. And our responsibility is to build up the Lord's work upon this foundation. Nós oramos muito ao Senhor. And we prayed so much to the Lord. Nós pedimos para o Senhor continuar conosco. And we asked the Lord to be with us. E o Senhor nos deu uma palavra em Êxodo 33. And He gave us a word in Exodus 33. Que o Senhor prometeu a Moisés que a sua presença irá com ele e lhe daria descanso. And the Lord promised Moses that His presence would go with him and would give him rest. Nós então agarramos essa promessa, tomamos como nossa. So we hold on to this promise as ours. Nós agarramos no Senhor,
agarramos a sua presença e Ele tem estado conosco. We hold on to the Lord, to His presence, and He is indeed with us. Ele tem nos dado descanso, And He has given us rest. porque essa obra não é nossa. Because this work is not ours. Se o Senhor não trabalhar, em vão trabalham os trabalhadores. If the Lord does not work, in vain the laborers will work. Podemos suar muito, trabalhar muito, nos estressar muito e o resultado seria pífio. We can work a lot, we can get so stressed out, but the results will be nothing. Mas quando Deus trabalha, But when the Lord works, nós servimos apenas de canais we're just channels, e nós descansamos. and we rest. E Deus, de fato, desde 2017 tem feito grandes obras entre nós. And indeed, since 2017, God has been doing wonderful works through us. A colportagem tem se intensificado. The colporting has been intensified. Lá no Brasil, América do Sul, o trabalho da colportagem, surgiu uma nova categoria de colportagem, chamamos de colportagem dinâmica. Down in Brazil, South America, there is this new kind of colporting, which is the dynamic colporting. Somente para vocês terem uma ideia, os colportores, as equipes de colportores dinâmicos que se formaram. And just to give you an idea, the teams of dynamic colporting, Ainda com pouco tempo, and they still had not much time. nós tivemos que imprimir há um mês 400 mil livros para fazer frente a essa necessidade. At some point in a month, we had to publish and print 400,000 books to supply the need for the colporting. E a semana passada nós acabamos de imprimir 73 mil alimentos diários. And last week we had to print 73,000 daily foods. Amen. Volumes 1 e 2. Volumes 1 and 2. Isto é, são 146 mil alimentos diários. In other words, we're talking about 146,000 daily food. E daqui a 2 meses imprimiremos mais 73 mil duplas. And 2 months from now, we're going to print again 43,000 books, 2 volumes. Assim, terminando, nós teremos mais de 450 mil alimentos diários. So at the end, we're going to reach more than 450,000 daily food printed. Só nesses curtos 4 meses estamos imprimindo quase 1 milhão de exemplares de livros. Throughout this period of 4 months, we are printing almost 1 million books. Algo totalmente impensado no passado. This is something that we could have never thought about in the past. Mas Deus está nos abençoando. But God is blessing us. Esses livros estão alcançando o povo. And these books are reaching out people. Hoje é possível ver as pessoas lendo nossos livros no metrô, no ônibus. And today it is possible to see people reading our books on the subway, on the bus. E não só isso, nós aprendemos a abençoar as pessoas, orando com elas durante o nosso dia a dia. And not only that, we learn how to bless people, praying with them in our daily lives. Vários irmãos começaram a usar a camiseta "Posso orar por você?" And many brothers and sisters, they started wearing these shirts. May I pray for you? E muitas pessoas estão sendo abençoadas a cada dia. And many have been blessed every day. Tem uma cidade, Varginha, os irmãos de Varginha, ali tem 150 mil pessoas de população. There is a city, Varginha, in Brazil, and they have a population of 150,000 people. Ali é uma igreja com 150 pessoas. And the church there has 150 people. Eles fizeram um voto diante de Deus de cada das 150 pessoas orarem por 4 pessoas por dia. And they made a vow before the Lord. Each one of the 150 people in the church, they want to pray for 4 people every day. No final do ano, eles terão orado por
164 mil pessoas. And at the end of 1 year, they will be praying for 160,000 people. Mais do que a população da cidade. More than the population of the city. Isso nos vislumbrou que é possível nós alcançarmos toda a sociedade. And then we were amazed, thinking that it is possible to reach out the whole population in the city. O Senhor abençoando as nossas ferramentas, você pode alcançar a sociedade onde você vive. By the Lord blessing the tools we have, you can reach the society where you live. Não pensa que vocês estão aqui nos Estados Unidos, vocês são poucos. Do not think that, oh, we are here in the United States, we're just a few. Mas se nós cremos no Senhor e usarmos essas ferramentas que o Senhor nos deu através da sua palavra profética, But if we believe in the Lord and if we use the tools He has given us through the prophetic word, nós vamos influenciar a comunidade onde vivemos. we are going to influence the communities where we live. Porque o Senhor Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Because the Lord said that we are the light in the world. Se a luz estiver escondido debaixo do alqueire, para que serve a luz? If the light is hidden under a basket, why do we have the light after O all? alqueire significa a sua preocupação pela sua subsistência. And this basket means your worries and concerns about how you're going to maintain yourself. Você gasta o tempo todo da sua vida preocupado com sustento. You spend all the time you have in your life about sustenance. A sua luz, então, é coberta, é tampada. And then your light's going to be covered. Mas vamos colocar nossa luz no velador. But let's place our light high in the top. Vamos iluminar onde nós estamos, a cidade onde estamos. And let's shine wherever we are, the city we are at. A cidade, as pessoas à sua volta, pelo menos, People around you, verão a luz, they're going to see the light. receberão a presença do Senhor. And they're going to receive the Lord's presence. Quantas pessoas que estavam para se suicidar, nós oramos com essas pessoas e salvamos essas pessoas. A number of people, they were about to kill themselves, but we pray for them and we save these people. Não estou brincando, é verdade. We are not kidding. It is true. Cada dia no Brasil tem pelo menos 2 casos de suicídio que, através da nossa oração, o Senhor preservou a vida. Every day in Brazil, at least 1 or 2 situations of people wanting to commit suicide, and we pray for them and we save their lives. Aleluia! Hallelujah! Não precisa fazer muita coisa. You don't have to do a lot. Basta orar com as pessoas. Just pray with people. Você estará levando Deus para a pessoa. And you're going to take God to people. Antes de vir para a reunião agora, Before we came to the meeting right nós now, fomos tomar um cafezinho. we went to have a cup of coffee. E a garçonete que veio nos servir, And the waitress, she came to serve us. nós perguntamos para ela, nós gostaríamos de orar por você, você tem algum pedido específico? We asked her, we would like to pray for you. Do you have any prayer requests? Ela falou, eu tenho, a minha mãe acaba de passar por uma cirurgia. And she said, yes, I do have. My mom went through surgery. Nós oramos por ela. And we prayed for her. Irmãos, isso é simples. It is just like that. It's simple. Você vai para uma padaria. You go to a bakery. Como chama? Padaria? Bakery, Aqui. paneda. Não, eu sei. Padaria brasileira que vocês gostam de ir. Como é que chama? O nome da padaria. Padaria 2000. Padaria 2000, vocês estão... Qual é a outra? Tem outra que nós somos. Seabra. Supermercado, né? O pé da padaria. Seabra, né? You go to a bakery or a grocery store, Seabra, for instance. Não estou ganhando nada por mencionar o nome, tá? I'm not making any money just by mentioning the name of the place. Vai na padaria, vai na loja. You go to the bakery shop, you go to this store. Não tem coragem de orar pelas pessoas? You don't have this boldness to pray with people. No começo eu não tinha essa coragem. In the beginning, I did not have this boldness. Mas eu pensei, But then I thought, se eu deixar escapar da minha boca, if I just let this come out of my mouth, escapar essa frase, posso orar por você? this sentence, may I pray for you?
can I pray for Escapou, não tem mais como trazer de volta. you? Once it comes out of my mouth, I cannot bring it back. E você vai ter que orar. And then you have to pray. Eu fiz isso uma vez, duas vezes, I did that once, twice, aí não parei mais. and then I couldn't stop. Posso orar por você? Can I pray for you? Estamos levando Deus para as pessoas. We're bringing God to people. Se possível, leva um jornal. And if you can, take a Flowing Life magazine with you. Não é jornal de Miami, né? It is not the newspaper from Miami. Mas é jornal Árvore da Vida. Como é que chama aqui? É Flowing Life. in Flowing English. Life. Yeah. If possible, take a Flowing Life magazine with E you. leva com você os livros nossos. And also take some of the books with Aproveita you. e faça uma comportagem. And then you do colporting. Você vai suprir vida para essas You're going to pessoas. supply light to these people. Você vai ver e convide-a para a reunião. And then you invite them to come to our Convide a meeting. pessoa para o seu grupo familiar. Invite them to come to our family group. Lá em Framingham, nós estamos experimentando essa graça lá. In Framingham, we're experiencing this grace. Alguns irmãos que saíram, oraram com as pessoas, pregaram e convidaram quase, eu não digo 100%, mas uma porcentagem grande de pessoas já estão vindo para a reunião. Some of the saints there, they went out to preach, to pray with people. They invited them. Not 100% of the ones invited came, but a good percentage came to the meeting. Porque Deus quer abençoar. Because God wants to bless us. Estamos em tempo da graça, tempo de vida. We are in the time of life, the time of grace. Vamos aproveitar. Let's take this opportunity. Não fique chorando que nós somos poucos. Do not weep, saying we are just a few. Se ninguém faz nada, vamos continuar poucos. If no one does anything, we're going to remain only a few. Mas se todos fizerem, But if we all do something, o Senhor vai nos multiplicar. the Lord will multiply. É ou não é? Right? Aleluia. Hallelujah. Aí então, não só isso. Aí, no final do ano passado, o Senhor nos deu um sentimento de ressuscitar lá no Brasil o projeto Expo Livro. But not only that, at the end of last year, the Lord gave us this feeling of bringing back this project, Expo book, a truck. It's a truck, Expo book. There were buses. Yeah, it used to be buses in the past. Em 91, nós compramos o primeiro ônibus e reformamos, virou um ônibus livraria. In the past, in 1991, we bought a few buses and we made changes, adjustments, and then it became like a library, like a bookstore bus. Eu estava em Buenos Aires com o Mondong, veio esse projeto, a ideia na cabeça, e eu comecei a desenhar na frente do Mondong. Then I was with Brother Dong in Buenos Aires, and then I was sketching something out, and we had this idea of coming up with this project. Aí na viagem de volta para Brasil, irmão Doug já falou, você vai comprar um ônibus, vamos fazer o primeiro Expo Livro no Brasil. And then on our way back to Brazil, Brother Dong said, "You go and buy a bus, and we're gonna make this happen." Nós não sabíamos fazer nada disso. Aí eu fui comprar um ônibus We had no idea how to do it. Then I went to buy a bus, e apanhamos muito para reformar esse ônibus. and it was so hard to make all the renovation and the Depois de bus. alguns meses, esse ônibus ficou pronto. And then after a few months, the bus was ready. E saiu para a primeira cidade de Cruzeiro, no eixo Via Dutra, rodovia Dutra. And then it went to the first city, the city of Cruzeiro, which is between São Paulo and Rio. Foi um sucesso. And it was a successful experience. Pessoas, foi um impacto para a cidade. And it was it produced a large impact in that city. Aí o irmão Dong falou imediatamente para mim, vai comprar mais 5 ônibus. And then Brother Dong told me immediately, go and buy 5 more buses. Falei, 5? 5? Acabamos de fazer um com tanto sacrifício, tanta dificuldade. It was so hard to prepare the first one. O Brasil é grande. But Compra mais Brazil 5. is so large, and then Brother Dong said, buy 5 more. Aí nós tivemos 6 ônibus percorrendo o Brasil todo. And then we had a total of 6 buses. Depois veio mais um. And then another one. Muitas cidades foram impactadas, igrejas novas levantadas, Many cities were reached out and churches were raised. mas com o tempo o ônibus envelheceu. But throughout time, the buses were getting old.
Porque o ônibus tem toda a parte mecânica. because you have all the mechanical parts of the bus. E depois de um certo tempo teria que comprar mais ônibus novos, porque já não compramos ônibus novos. And then after a while, you have to buy new buses because the ones we bought, they were not new, they were old. Então, a despesa seria muito grande se nós tivermos que comprar ônibus novo e reformar todo o tempo. And then the expenses will be so high if we had to buy buses and keep renovating them. Aí esse renewing projeto them. ficou um pouco encostado. And then we put this project on the side for Mas no a final do while. ano passado, em setembro do ano passado, o Espírito nos deu o sentimento de restaurar esse projeto. But at the end of last year in September, the Spirit gave us this burden to bring this project back. Eu pensei, como? Não vamos comprar mais ônibus para reformar. And then I thought to myself, how are we going to do that? We're not going to buy buses and start making all the changes again. Mas já havia algum tempo, nós sabíamos que existia, alguém fez uma espécie de uma carreta grande, e essa carreta, o piso é removível, dobra de área quando fica estacionado. Tem a foto aqui. Tem aqui, né? Ah. But throughout time, we knew that people, they had used these big trailers, and then they expand and you can use that for this purpose. Porque essas carretas não têm a parte mecânica, quer dizer, não tem o motor, não tem a caixa de transmissão. Because these big trailers, they do not have all these mechanical parts, engine and transmission. Então, a parte mecânica não envelhece porque não tem. So you're not going to have this problem of all the mechanical parts getting old because it doesn't have. E para mover a carreta, basta contratar, né, um caminhão para puxar. Then in order to move this trailer from city to city, you just hire a truck, then it's going to take the trailer to another place. Essa empresa tinha uma carreta encostada sem usar, eles projetaram, fabricaram, mas não conseguiram usar. And there was this company, they had one of these trailers and they designed that, but they were not using this trailer. Eu soube que uma empresa recentemente fez uma carreta dessa que gastou quase 2 milhões de reais. And I've heard that a company, they designed something similar to that and they spent close to mais ou menos $2 million, mais ou menos $400 mil, which is around $400,000. E nós queríamos comprar aquela carreta usada por 160 mil reais. And we wanted to buy that pre-owned trailer Dono by 160,000 reais. Dono da Brazilian empresa currency. não concordou em nos vender. But the owner of that company didn't want to sell. Isso vários anos atrás. Depois de algum tempo, nós oferecemos 130 mil. And that happened many years ago. But then after a while, we came again and offered 130,000. A empresa não quis nos vender. And the company did not want to sell that. Mas dessa vez, quando nós oramos ao Senhor, But this time, when we prayed to the Lord, no final do ano passado, at the end of last year, em setembro, in September, em dezembro, when it got to December, o dono dessa empresa nos ofereceu 3 carretas por 90 mil reais. the owner of the company offered us 3 big trailers by 90,000 reais. Isso é totalmente de graça. This is almost for free. Só os pneus, as rodas, já custam isso. The tires, the cost for the tires is the E 90,000. nós reformamos. And then we made all the renovations and the changes. Ficou pronto já na conferência passada, da conferência de fevereiro. The first one Março. got ready in the last conference in February, in March, Já percorreu a primeira cidade, Campinas, em São Paulo. and went to the first city in Campinas, São Paulo Aí State. foi para Campo do Jordão por 45 dias. And then went to Campos do Jordão for Pegou- 45 days. Pegou justamente todo o melhor tempo
da alta temporada de Campos do Jordão and that was the high season in Campos do Jordão. e desceu para Taubaté mais 30 dias. And then went to Taubaté for another 30 days. E foi para São Carlos recentemente. And most recently went to São Carlos. E de São Carlos está indo para Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto. And from São Carlos is going to Sertãozinho near Ribeirão Preto. Foi um tremendo impacto em todas as cidades. It caused a large impact in all of these cities. As autoridades nos ajudando. And even the authorities were helping us. E os homens da cidade, a mídia toda, favoráveis. And people from the cities and even from the press, they were helping us. E a segunda carreta começou a rodar no sul. And the second trailer started going to the cities in the southern part of Brazil. Está em Chapecó. And now it is in the city of Chapecó. Está indo, vai para Foz de novo, é isso? And then it's going to Vai para go Foz do Iguaçu de novo. It's going to go back to Foz do Iguaçu. In the book fair in Foz. E daqui a algumas semanas eu vou para Belém do Pará, In a few weeks norte do Brasil. few weeks from now I'm going to the north part of Brazil in Belém. E vou inaugurar a terceira carreta. And it's going to be the inauguration of the third trailer. Vai percorrer norte do Brasil, nordeste e centro-oeste. And that trailer is going to go through the north part of Brazil and also the northeast states and in the Midwest states. Nós estamos pedindo para o Senhor nos dar, na verdade, uma carreta por região. And we are asking the Lord to give us one trailer per big region in O Brazil. Brasil foi dividido por 5 regiões. Brazil was split and divided in 5 big regions. Norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. North, northeast, southeast, south, and the centro-oeste? Centro-oeste. Midwest. 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 Hã? Eu falei south. Yeah. So. Então nós temos 3, nós pedimos mais 2. So we have 3 already, and we are asking for 2 more. E o evangelho do reino será pregado vastamente. And the gospel of the kingdom will be preached out. Porque nosso encargo é trazer o Senhor de volta. Because our burden is to bring the Lord back. Amém? Amen. E vocês aqui nos Estados Unidos, And you in the United States. o Senhor também está incrementando vocês. The Lord also is giving us new things. Vocês não vieram aqui só para fazer sonho americano, não. You're not coming here just for the American dream. Não estão aqui só para ganhar dinheiro. You're not here to make money only. Alguns ganham, mas outros vivem vida inteira sem ganhar. Some will make money, but others they are not making money. Mas isso não vale nada. But this is worthless. É vaidade de vaidade. It's vanity of vanities. Nós estamos aqui pela vontade de Deus. We are here for the Lord's will. O Senhor vai abençoar vocês. And the Lord will bless you. Também botar fogo neste continente. To set on fire this continent. Com o evangelho. With the gospel. Com o evangelho do reino. With the gospel of the kingdom. Através da colportagem. Through the colporting. Através de pregação do evangelho, orando com as pessoas. Through the preaching of the gospel, praying with people. Vivendo a vida da igreja intensamente. Living the church life. O Senhor vai abençoar esse continente. The Lord will bless this continent. Foi no meio dessa situação de bênção toda que eu comecei a orar ao Senhor. And it was in the midst of all these blessings that I started praying to the Lord. Eu estava de viagem para Rio de Janeiro para uma conferência. I was on a trip to Rio de Janeiro for a conference. E eu estava orando ao Senhor, Senhor, o Senhor nos abençoou tanto esses últimos tempos. And I was praying to the Lord, Lord, you blessed us so much throughout this entire time. Várias ferramentas, o Senhor pôs a mão de bênção, as coisas estão acontecendo, o número está se multiplicando. You put your hands over many tools and you're blessing us, things are happening. E nós fizemos um voto diante do Senhor, nós e as igrejas fizeram um voto diante do Senhor de por ano crescer em número pelo menos 20%.
And the churches made a vow before the Lord to increase in number by 20% every year. Ainda que o Senhor nos abençoe com mais, com 50% por ano, And the Lord may bless us even with more, 50% a year. nosso número ainda não seria um número tão apreciável. But still, our number will not be so huge of a number. Não somos um grupo de 10 milhões, 50 milhões de pessoas. We are not a group of 10 million, 50 million people. Aí eu perguntei para o Senhor, Senhor, será que é isso mesmo? And then I asked the Lord, is this what you want? Como vai ser? How come it is this? Para onde nós vamos em termos de multiplicação de números? Where are we going to in terms of increasing the number? O Senhor vai nos abençoar com milhões e milhões de pessoas? Are you going to bless us with millions and millions of people? Nessa viagem o Senhor me falou. And on that trip, the Lord spoke to me. O Senhor falou para mim assim: vocês nunca vão ser um movimento de massas. The Lord told me, you're never going to be a big movement of masses. Porque a comissão que eu tenho para vocês é outra. Because the commission I have for you is another one. Eu quero que vocês espalhem o evangelho do reino. I want you to spread the gospel of the kingdom. Aí eu me lembrei em João capítulo 5. And then João capítulo 5? I recall John chapter 5. João capítulo 5, o Senhor... capítulo 6. João capítulo 6, né? O Senhor fez uma multiplicação de pães. Vocês se lembram da história? John chapter 6, the Lord he multiplied the loaves. Depois que o Senhor, né, falou, e quando viu já era tarde. The Lord, he was speaking to the people, and when he realized it was late already. E os seus discípulos preocupados perguntaram para Jesus, ou você vai ter que despedir essas multidões, porque aqui nesse monte aqui não tem onde comprar pão para alimentar tanta gente. And then the disciples, they were concerned, and they told the Lord, you have to let these people go to buy some food because they can't get any here. Aí Jesus falou, mas dai-vos vós mesmo de comer para eles. But then the Lord said, you give them food. Mas onde vamos comprar tanta comida? But then they asked, where are we going to buy food for these people? E nem temos dinheiro para tanto. And we do not have money for that. Aí ele perguntou, o que vocês têm então? Then the Lord asked, what do you have? Aí o André, irmão de Pedro, disse assim, aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Then Andrew, Peter's brother, said, there is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many? Isso é só para lembrar vocês dessa história. I'm just trying to remind you of this story. Não vou detalhar porque não tenho tempo. I'm not going to get into details. We don't have time. Vocês sabem que o Senhor pegou os 5 pães, 2 peixes, orou ao Pai, abençoou e entregou para a multidão comer. But you know, the Lord took these 5 loaves and the 2 small fish, and he prayed to the Father, he blessed this and gave to the multitude, and they 5.000 ate. homens se fartaram e ainda sobraram 12 cestos cheios. And about 5,000 people ate, and they had 12 full baskets. Versículo 14 diz assim, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Verse 14 says, then those men, when they had seen the sight that Jesus did, said, this is truly the prophet who is to come into the world. Uau, quem não quer ter um líder desse? Wow, who does not want to have such a leader? Que faz aparecer do nada tanta coisa, tantos pães, tanta coisa para a nossa necessidade. Who will cause to come from nothing so many loaves for our need. E eles queriam arrebatar Jesus para ser rei deles.
And they wanted to take Jesus and set him as their king. Quando Jesus soube disso, se retirou para um monte. And when Jesus realized that, he went to a mount. Procuraram no dia seguinte a Jesus, não acharam lugar nenhum. And they were searching for Jesus, but they couldn't find him. E de repente, no versículo 22, no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esses partidos sós. And then on verse 22 says, on the following day, when the people who were standing on the other side of the sea saw that there was no other boat there except that one which his disciples had entered, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but his disciples had gone away alone. Imagine vocês, essa multidão corria para cá, corria para lá procurando Jesus. A multidão, hein? Can you think about that? This multitude of people going from one way to another, searching for Jesus. This multitude of people. Foram até Cafarnaum à sua procura. And they went to Capernaum and seeking Jesus. Quando encontraram, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? And when they found him, they asked, Master, how did you come here? Presta atenção no versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Look at verse 26. Jesus answered them and said, Most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and you were filled. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him. A multidão corre atrás de Jesus por causa do pão. The multitude is seeking Jesus because of bread. Milhões e milhões de pessoas buscam a Jesus pela cura. Millions and millions of people, they seek Jesus because of healing. Ou pela promessa de ficarem ricos. Or because of the promise to become rich. Ou em busca de alguma necessidade própria. They are seeking some personal interest. Esse é o movimento de massas. And this movement of masses. Movimento de massas são pessoas interesseiras, só pensam em si. This big movement of masses are people thinking only about themselves. Mas hoje eu estou falando para quem não é dessa multidão. But tonight I'm not talking to this multitude. Eu quero falar com um grupo íntimo de pessoas. I'm talking to this intimate group of people. Que não está aqui em busca do seu interesse pessoal. Whom are not here for their own interest. Está aqui pela vontade do Pai. They're here because of the Father's will. Amém? Amen? Aí, esses judeus começaram a murmurar. Then the Jews started complaining, murmuring. Porque Jesus disse que Ele era o pão da vida. Because Jesus had said that he is the bread of life. A multidão queria pão. The multitude wanted loaves, bread. Mas Jesus não quer dar aquele pão. But Jesus did not want to give them that bread. Jesus quer dar o pão que realmente subsiste para a vida eterna. Jesus wanted to give a bread that endures to everlasting life. Quando eles queriam saber onde está esse pão, Jesus falou: eu sou o pão da vida. When they asked, where is this bread? He told them, I am this bread of life. Aí os judeus falaram: esse cara está louco. And then the Jews said, this guy is crazy. Versículo 41. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Verse 41 says, the Jews then complained about him because he said, I am the bread which came down from heaven. Como então nós podemos comer desse pão? Cadê o pão? How come can we eat from this bread? Where is this bread? Aí Jesus disse assim: então, eu sou o pão que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. 51. Verse 51 said, Jesus said, I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread,
he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? The Jews therefore quarreled among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Esse cara de fato está louco mesmo. Tá This louco. guy is really crazy. Aí Jesus ainda continua nessa linha. But Jesus kept going on. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Esse discurso é duro, não é duro, não? This is a tough speech. Para quem veio buscar apenas um benefício próprio, For those who came just seeking something for themselves, ficaram totalmente decepcionados. they were completely disappointed. Versículo 60. Verse 60. Muitos dos seus discípulos, não são os judeus, Therefore, many of his disciples, não são os his judeus disciples, not the que Jews, se opunham entre ele contra Jesus, not the mas Jews were against him. dos seus discípulos, dos seus próprios discípulos, tendo ouvido essas palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Many of his own disciples, they said, when they heard this, said, this is a hard saying, who can understand it? Aqui ninguém promete pão para ninguém. Here, right now, no one is promising bread to Ninguém anyone. promete muita prosperidade para ninguém. We are not promising prosperity to anyone. Aqui não se engana ninguém quanto a essas coisas. Here we are not deceiving anyone about these things. Aqui só se promete o pão que veio do céu. Here we are just promising the bread which came down from heaven. Duro esse discurso. But hard is this saying. Quem o pode ouvir? Who can understand it? Aí Jesus soube disso. Jesus mostrou para eles: eu não estou dizendo para vocês comer a minha carne. Then Jesus, he knew this, and he told them, I'm not telling you to eat my own flesh. Versículo 63. O Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Verse 63, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Não é comer da carne de Jesus, It is not eating from the flesh of Jesus, mas é o Espírito que dá vida. but it is the Spirit who gives life. As palavras que Jesus tem dito são espírito e são vida. The words that Jesus is speaking, they are spirit and they are life. Versículo 66. Verse 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. From that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Muitos dos seus discípulos abandonaram Jesus. Many of his disciples went back. Se Jesus fosse pastor de uma congregação, If Jesus were a pastor in a congregation, seria um grande fracasso. he would have been a big failure. Ele acabou de afugentar todos os membros. Because Né, Soares? Você fez many isso, né? members now just left. Ninguém ficou. Nobody stayed. Aí Jesus olhou, só sobraram os 12. Then Jesus turned and looked at, and there were only 12 remaining Aí there. perguntou para os 12, vocês também querem ir embora? And then he asked the 12, do Vai you fi- also want to leave? Eu vou ficar um pastor sem congregação. I'm going to be a pastor with no congregation. Não é isso? Right? Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Then Jesus said to the 12, do you also want to go away? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go?
you have the words of eternal life. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. E você? And what about you? Você também vai embora? Are you going to go away? Está decepcionado com as coisas que fazem aqui? Are you disappointed with the things we do here? Sem muita ação social? Not a lot of social work. E aqui, irmãos, nós estamos procurando, Deus está procurando entre nós pessoas que realmente queiram fazer a vontade de Deus. And here, brothers and sisters, the Lord is seeking those who really want to do the Lord's will. Aí o Senhor me deu Mateus 7. And then the Lord gave me Matthew chapter 7. Isso tudo aconteceu na minha viagem para o Rio de Janeiro. And these all took place during my trip down to Rio de Janeiro. Mateus 7, versículo 13. Matthew 7, verse 13. Entrai pela porta estreita. Enter by the narrow gate. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Porque estreita é a porta, Because narrow is the gate, e apertado o caminho and difficult is the way que conduz para a vida. which leads to life, E são poucos os que se acertam com ela. and there are few who find it. São poucos. There are few. Aí eu entendi o que o Senhor quis dizer para mim. Then I realized what the Lord wanted to say to me. A comissão que Deus deu para nós The commission God has entrusted to us. é cuidar desses poucos. It is to take care of these few. E esses poucos vão andar pelo caminho da vida. And these few will walk through the way of life. Vão fazer a vontade de Deus They will do God's will. e vão trazer o reino de Deus de volta. And they will bring God's kingdom back. Versículo 17. Verse 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Versículo 21. Verse 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Presta bem atenção. Pay attention to this. Aqui não diz que estará novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Ou melhor, você não vai perder a salvação que é eterna. Here it doesn't say that you're gonna lose your eternal salvation, Porque a salvação é eterna. because salvation is eternal. Mas aqui está falando a respeito do reino, But here this verse is talking about the reino dos céus. kingdom of heaven. O reino dos céus será na era dos 1000 anos. The kingdom of heaven will take place during the millennial. Quando terminar o milênio, At the end of the millennial age, iniciará o novo céu, nova terra e nova Jerusalém para toda a eternidade. the new heaven and new earth and will take place throughout eternity, the new Jerusalem. Depois do milênio, todos os que creram em Jesus hoje, mesmo não tendo feito a vontade do Pai, After the millennial kingdom, every believer, everyone who believed in Jesus, even though if he did not do the Lord's will, serão amadurecidos no milênio como que fora do reino. throughout the millennial kingdom, they will mature,
but outside of that realm que a of the kingdom, Bíblia chama de trevas exteriores, no choro e ranger de dentes. which the Bible calls the outer darkness, gnashing of teeth. No reino de 1000 anos, eles ficarão no choro e ranger de dentes para amadurecerem. Throughout the millennial kingdom, for 1,000 years, they will be whipping and gnashing their teeth to mature in life. Mas todos que creem em Jesus farão parte do novo céu, nova terra, nova Jerusalém para toda a eternidade, estarão com Deus. But everyone who believed in Jesus, they're going to be in the new heavens, in the new Jerusalem for the whole eternity. Mas esse grupo que hoje pagaram o preço para fazer a vontade de Deus, But this group of people who today pay the price to do the Lord's will, e essas pessoas vão fazer a vontade de Deus, vão fechar esta era e introduzir a era do reino. these people, they're going to do God's will, and they're going to bring the kingdom. Eles receberão o reino dos céus como galardão. And then they will receive the kingdom of heaven as a reward. Esses vão reinar com Cristo durante 1000 anos. And they are going to reign with Christ for 1,000 years. E eu quero participar disso. And I want to be there. Não quero ficar de fora. I don't want to be left away. Então agora não é só uma questão de aqui dizer Senhor, Senhor só. So here is not just a matter of saying, Lord, Lord, Mas precisa fazer a vontade do Pai. but we need to do the Father's will. Olha só o versículo 22. Look at verse 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidades. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. A primeira vez que eu li esses versículos, eu fiquei meio assustado. The first time I read these verses, I was scared. O Senhor aqui está cruel demais, né? Wow, the Lord here is so cruel. O Senhor não é aquele Senhor amoroso que cuida de nós? The Lord is not the Lord of so lovely taking care of us. Você está em dificuldade, o Senhor não te acode? You're going through a difficult situation, the Lord's going to help you. Você está triste, Ele não te consola? You're sad, and then the Lord will give you comfort. Como naquele dia Ele vai dizer que nunca vos conheci? How come in that day He's going to tell you, I never knew you? Eu achei muito cruel isso. I thought that was so rough, cruel. Agora eu entendi. But now I understand. Conhecer em grego aqui é ginoskos. This word here for new in Greek is gnoskos. Você sabe que o conhecer em grego é mais do que tomar conhecimento, conhecer superficialmente? You know that in Greek, the word used for know, to know, is more than getting to know something or knowing on a superficial way. Essa palavra é um conhecer tão profundo que existe uma expressão idiomática dos judeus que o conhecer é quando o marido conhece a sua esposa. This to know here, this word for know, it's so deep for the Jews that it's used for a husband who will get to know his wife. Quando a Maria estava grávida, concebida pelo Espírito Santo de Jesus. Vocês se lembram? When Mary was pregnant by the Holy Spirit, she was expecting Jesus. José, um homem justo, não queria difamá-la, então queria deixá-la secretamente. Vocês se lembram dessa história? Joseph, he was a righteous person, and he wanted to leave Mary in secret. E o Espírito Santo apareceu a José falando, não temas em recebê-la.
certo? But the Holy Spirit appeared to Joseph and told him not to be afraid of Porque- receiving Mary. Porque o que nela é concebida é do Espírito Santo. But because what she was expecting came from the Holy Spirit. Então, José então tomou-a como esposa e não a conheceu até que Jesus nascesse. And then Joseph received her as his wife, but did not know her until Jesus was born. Isso eu estou expressando para vocês que é a palavra conhecer, é mais do que meramente tomar um conhecimento superficial. So here I'm trying to explain to you the meaning of this word know, which is more than just a mere knowledge or getting to know someone. Conhecer gnoskos, é um conhecer profundo, íntimo. This knowing, gnoskos, is a deep, intimate getting to know another person. Em 1 Coríntios 6,17, dá uma olhada. In 1 Corinthians 6,17. chapter 6, verse 17. O versículo 16 aqui fala: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque como se diz, serão os dois uma só carne? 6:16. 16. Or do you not know that he who is joined to a harlot is one body with her? For the two, he says, shall become one flesh. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. Nós devemos conhecer o Senhor dessa maneira, estarmos unidos ao Senhor. We must know the Lord in such a way, being joined to the Lord. Se nós vivemos unidos como um espírito com Ele, nós fazemos a vontade do Pai. If we live joined to the Lord as one spirit with him, we're going to do the Father's will. Se nós conhecemos o Senhor superficialmente, If we know the Lord in a superficial way, apenas como religião, nós dizemos Senhor, Senhor. and in a religious way we say, Lord, Lord. Ou de uma maneira religiosa, expulso demônios. Or in a religious way, I cast out demons. O Senhor um dia vai dizer, eu nunca vos conheci. One day the Lord will tell us, I never knew you. Então vamos levar a sério conhecer o Senhor? So let's take very seriously getting to know the Lord. Por isso que o livro de Oséias, Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso ou não? So Onde está esse the book versículo? of como fala Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 3. Okay. Hosea chapter 6 verse 3. 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. Como a alva, a sua vinda é certa. His going forth is established as the morning. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. He will come to us like the rain, like the latter and former rain to the earth. Vamos prosseguir em conhecer o Senhor? Let's pursue the knowledge of the Lord. Todo dia viver unido ao Senhor. Every day, let's live joined to the Lord. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. He who is joined to the Lord is one spirit with him. Aí o Senhor me levou para Hebreus 11. Then the Lord led me to Hebrews 11. Tudo na viagem para o Rio de Janeiro. And all of that during this trip to Rio. É no de versículo Janeiro. 5. Verse 5, Hebrews 11:5. Pela fé, By faith, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Enoch,
was taken away so that he did not see death. Não foi achado porque Deus o trasladara. And he was not found because God had taken him. Enoque foi o primeiro homem a não ver a morte. Enoch was the first man who did not see death. Ele andava tanto com Deus que Deus o tomou para si. He walked with the Lord, so the Lord took him for himself. Então eu quero andar com o Senhor a tal ponto que o Senhor goste tanto de mim e me translada como Enoque. So I want to walk with the Lord in such a manner that the Lord will enjoy me so much that he will take me to him. Na verdade não é isso, não é, eu não quero ser levado individualmente. But it is not like that. I don't want to be taken Eu quero as ser an levado, individual. eu quero ser levado junto com os vencedores. I want to be taken with all the overcomers. Mas eu quero saber qual o segredo de Enoque ter agradado a Deus. But I want to find out what is the secret, the key for Enoch being pleased to God. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. But No final do capítulo 5. the end of verse 5. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Enoque agradou a Deus. Enoch pleased God. Irmãos, enquanto vivemos aqui, nós não vivemos para agradar a nós mesmos. Brothers and sisters, while we live here, we do not live to please ourselves. O problema é que nós somos egocêntricos demais. The problem is that we are so selfish. Só pensamos em nós. We think only about ourselves. Na nossa vontade, na nossa preferência, no nosso gosto. Our will, our things, the way we like things. Mas aqui tem um homem que só pensou em Deus. But here there is a man who thought only about God. Ele não pensou em si mesmo. He did not think about himself. Ele sacrificou a si mesmo para pensar só em Deus. He sacrificed himself to think only about God. 2 Coríntios 5:9 também, Paulo era uma pessoa assim. 2 Corinthians 5:9, Paul was also someone like that. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well pleasing to him. O que é quer presentes, quer ausentes aqui? What does it mean being present or absent? Presentes para o Paulo aqui é presentes no corpo físico. Being present here for Paul is to be being present in his physical body. Ser ausente é ser ausente do corpo físico, isso é morrer. And being absent means being absent from his physical body. In other words, dying. Em outras palavras, para Paulo, quer viver ou morrer é para agradar o Senhor. In other words, for Paul, whether he lived or he died, it is to be pleasing to the Lord. Irmão, que a nossa vida toda agrade ao Senhor. Brothers and sisters, may our entire lives be well pleasing to the Lord E não agradar a nós mesmos. and not be pleasing to ourselves. Por quê? Why? Porque haverá um julgamento. Because one day there will be a judgment. Desse julgamento depende quem é vencedor, quem não será vencedor. And that judgment will determine who is going to be an overcomer and is not going to be an Versículo overcomer. 10. Verse 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, For we must all appear before the judgment seat of Christ, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. so that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Voltando para Hebreus 11, Let's turn back to Hebrews 11, versículo 6. verse 6. Pelo fato, sem fé é impossível agradar a Deus. But without faith it is impossible to please him. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. O primeiro grupo crê que Ele é ou que Ele crê que Ele existe.
the first group of people believe that he is. Essa é a grande maioria, certo? And this is the Todos os- majority. Todos os cristãos Among creem que ourselves. Deus existe, tá certo? All ou the não? believers, they believe that God is. Mas dentre esse grupo grande de pessoas, há um grupo menor de pessoas. But among this big group of people, there is a small group of people. Eles viram que ele é galardoador dos que o buscam. And they realize that the Lord is a rewarder of those who seek him. Se você não vê que o Senhor é galardoador dos que o buscam, você não o busca em vida. If you do not see that the Lord is a rewarder of those who seek him, you're not going to seek him in your life. Mas se você enxerga isso, você vai buscar pagando o preço que for hoje. But if you realize that, you're going to seek him paying the price, whatever the price is. Eu vou dizer bem abertamente para vocês que a vida da igreja é para esses. And I'm going to tell you openly right now that the church life is for those. Amém? Amen? Então vamos preparar as pessoas que são desse jeito, So let's prepare people just like that. que crê que ele é galardoador dos que o buscam, Those who believe he is a rewarder of those who diligently que seek não him. vivem para agradar a si mesmo, Who do not live to please themselves. que não aqui para buscar um benefício próprio, We're not here to seek their own interests, estão aqui para buscar a vontade de Deus, but they're here to seek God's will. que buscam o Senhor They're seeking the Lord, e vivem unidos ao Senhor. and they are joined to the Lord. O Senhor vai galardoar esses. And the Lord will reward those. Aí o Senhor me levou lá para Mateus Then the Lord led me to Matthew. 5, 6, 7. Matthew 5, 6, and 7. Mateus 5, 6 e 7 são 3 capítulos de um padrão elevadíssimo para os cidadãos do reino dos céus. These 3 chapters, they present a high standard for the citizens of the kingdom of heaven. E Deus precisa que haja um grupo de pessoas que buscam viver nesse padrão de Mateus 5, 6, 7. And God need a group of people who seek to live according to the standards of Matthew 5, 6, and 7. Que é o padrão do reino dos céus. And this is the standard of the kingdom of heaven. Esse é um povo que procura viver a realidade do reino dos céus. And these people, they seek to live the reality of the kingdom of heaven. Ou melhor, eles procuram viver a realidade da palavra de Deus. In other words, they seek to live the reality of the Word of God. Para vocês entenderem melhor ainda, nós não pregamos uma coisa e vivemos outra. So in order for you to understand even better, we do not preach one thing and we live another. Muitos falam palavras bonitas, pregações bonitas, mas não conseguem viver. Many share wonderful words, but they cannot live out this word. Mas nós procuramos viver a realidade do reino dos céus. But we seek to live the reality of the kingdom of A heaven. vida da igreja é uma vida da realidade do reino dos céus. The church life is a life of the reality of the kingdom of heaven. Em Mateus 13, Matthew 13, ali fala da aparência do reino dos céus. it talks about the appearance, the likeness of the kingdom of heaven. Acho que é appearance, né? Appearance is the right word. Appearance, é. E então, ali, toda a cristandade, todos os cristãos fazem parte dessa aparência do reino dos céus. The entire Christianity, they are part of this appearance of the kingdom of heaven, Incluindo nós. including ourselves, Né? Quem olha parece cristão. right? Who looks at us, they would think, oh, they look like Christians. Mas nem todos vivem a realidade do reino dos céus. But not all of those live the reality of the kingdom of Entre heaven. os muitos que vivem a aparência do reino dos céus, Among many who live the appearance of the kingdom of heaven, apenas uma proporção pequena é que vive a realidade do reino dos céus. only a small portion live the reality of the kingdom of heaven. Esses que buscam viver a realidade do reino dos céus serão galardoados. And these who seek to live the reality of the kingdom of heaven, they will be rewarded. Porque dele
deles é o reino dos céus. Because to those are the kingdom of heaven. Quando Cristo se manifestar para governar o reino dos 1000 anos, When Christ is manifested to reign in the millennial kingdom, nós chamamos de manifestação do reino dos céus. we call this the manifestation of the kingdom of heaven. Os que viveram a realidade do reino dos céus na vida da igreja hoje And- reinarão com Cristo na manifestação. And those who live the reality of the church of the kingdom of heaven, the church life today, they will be in the manifestation of the kingdom of heaven. Por isso não é a multidão, Therefore, it is not the multitude. não é todos que vivem na aparência. It is not for everybody in the appearance. Por isso nós somos poucos. That's why we are only a few. Não que nós devamos nos contentar com poucos. Not that we should be okay Nós just being a devemos, few. devemos lutar ao máximo para aumentar o número de pessoas We entre need nós. to fight to increase the number of people among ourselves. Mas ainda assim a nossa comissão é levar muitos a reinarem com o Senhor. But still, our commission is to take many to be to reign in the kingdom. Amém? Amen. Então, aí eu pensei, Senhor, então nós nunca vamos ser então de uma multidão de massas. Então como vamos atender a tua necessidade? Eu perguntei. Then I thought to myself, and I asked the Lord, so we're not never going to be this movement of masses to do your will. O Senhor falou o seguinte: dá uma olhada em Israel. Then the Lord told me, take a look at Israel, the nation of Israel. Uma nação pequenininha. They're a small nation. Acho que perto do território brasileiro, eu não sei, qualquer estado é muito maior que o território de Israel. If you compare O estado brasileiro. the Ou isso. nation, the territory, it's so small that if you compare to Brazil, Ou- any of the states are Ou bigger than qualquer estado Israel. americano, muito maior. Perhaps any state in the United States is going to be bigger than Israel, the nation of Israel. E é cercado por inimigos, And that nation is surrounded by enemies, mas todos têm medo deles. but everybody's afraid of them, Por quê? fear them. Why is that so? Então, são duas coisas. Two reasons. Eles têm um poder bélico muito grande. They have a might power in their armies, military. Em segundo lugar, todos os cidadãos são comprometidos com a causa. And in second place, every citizen is committed to that cause. Aí o Senhor me disse: todos que vivem a vida da igreja devem ser comprometidos como em Israel. Then the Lord told me, all of those living the church life must be committed just as Israel. Em Israel, um jovem homem, aos 18 anos, faz alistamento militar obrigatório, serviço. In Israel, a young man who is at the age of 18, he have to be enlisted to the army, to the E o serviço military. militar obrigatório é de 3 anos para eles. And the military service lasts 3 years. E depois que termina, eles ainda têm que estar engajados em uma das unidades reservistas. And at the end, they need to be part of the reserve. E todo ano eles têm que ir para lá algum tempo para se reciclarem, para estarem sempre prontos para a guerra. And every year they have to give some time to be trained in order to be ready for war. As mulheres também fazem serviço obrigatório And militar. even the women, they have to enlist themselves. E vão servir por menos tempo, mas depois também estarão engajados em uma unidade reservista. They have to serve, but for a shorter period of time. And at the end, they still need to be tied to a reserve. Se você perguntar para qualquer um deles, depois trabalhando, por exemplo, na sua companhia, If you ask to any one of them, maybe perhaps working with you at your company, por exemplo, se ele tivesse uma outra profissão, ou de vendedor, ou de engenheiro, que seja, let's say he has a profession, a salesperson or an engineer. se você perguntar qual a sua profissão,
And you can ask of that person, what is your profession? Ele vai dizer, não, minha profissão verdadeira é soldado de Israel. He's going to tell you, my first profession, my true profession is being a soldier for Israel. Eu pergunto para você, qual é a sua profissão? And then I ask you, what is your profession? A sua profissão é ser o soldado do Senhor. Your profession is to be a soldier for the Lord. Estamos aqui não para fazer a nossa vontade, We're here not to do our will, mas para fazer a vontade do Senhor. but to do the Lord's will. Nós não somos muitos, We're not a lot of people. mas se todos que estão conosco são comprometidos, But if everyone with us, they are committed, são engajados, they're engaged, esses vão fazer diferença. this will make the difference. E as ferramentas que o Senhor nos deu, And all the tools that the Lord has given us, falei no começo da mensagem, and I spoke about those in the beginning a of the message, comportagem dinâmica the dynamic co-porting. hoje virou um míssil intercontinental. It is just like a intercontinental ballistic missile. E está alcançando, já estamos nesses poucos meses imprimindo 1 milhão de livros. In only a matter of a few months, we are printing about 1 million books. E dizem que um livro alcança 4 pessoas, são 4 milhões de pessoas alcançadas. And statistics says that one book can reach out 4 people. So we're talking about 4 million people being reached out. São mísseis. These are missiles. Expo Livro, Expo book. outra Trailers. ferramenta. Another tool. Posso orar por você? May I pray for you? É uma outra ferramenta It is abençoada it is por Deus. another tool blessed by God. A vida da igreja com seus grupos familiares. The church life with the family groups. SEAP, The GTC. livros, Books. são todas ferramentas de Israel do céu. These are all tools for the Israel from heaven. Portanto, heavenly irmãos, Israel. eu fiquei encorajado nessa viagem para o Rio. Therefore, brothers and sisters, I was encouraged during this trip to Rio de Janeiro. Aí cheguei no Rio, eu fui alistar o exército de elite do Senhor. And then when I got there, I was there to enlist the army of the Lord, the elite army of the Lord. Ainda que nós sejamos não muito de grande número de massas, Even if we are not a group of multitude of masses, o Senhor nos deu uma promessa maravilhosa em Lucas 12. the Lord has given us a wonderful promise in Luke chapter 12. E eu vou terminar com essa promessa. And I'm going to end here with this promise. Eu quero que você se alegre juntamente comigo. I want you to be joyful with me. Vamos ler juntos. Let's read it together. Lucas 12, versículo 32. Luke chapter 12, verse 32. Todos acharam? Do you all have it? Ainda não? Então vou esperar mais um pouco. Acharam? Do you have it? Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Vamos ler outra vez? Let's read it Não again. temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Nós somos um pequenino rebanho We are this little flock diante desses grupos de massa. compared to these groups of masses. Nós não somos nem contados entre eles. We're not even counted among themselves. Mas para esse pequenino rebanho, Deus tem uma promessa. But for this little flock, God has a promise. O Pai se agradou em dar-nos o seu reino. The Father has a good pleasure to give us the kingdom. O galardão do reino foi dado para esses. The reward of the kingdom is given to those. Senhor Jesus disse em Apocalipse 22. The Lord Jesus said in Revelation 22,
Eis que venho sem demora. Versículo 12. Verse 12. Eis que venho sem demora, And behold, I am coming quickly, e comigo está o galardão and my reward is with me, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. to give to everyone according to his work. Nada será em vão. Nothing is going to be in vain. A nossa busca hoje em conhecer mais o Senhor. Our seek today to get to know the Lord. A nossa busca hoje em fazer a vontade de Deus. Our seek today to do the Lord's will. O preço que pagamos hoje para viver a vida da igreja ganhando pessoas. And the price we pay to live the church life and gaining people, Nada será em vão. none of that will be in vain. Comigo está o galardão de The Jesus. Lord says, my reward is with me. Eu sou Alfa. I am the Alpha Eu também sou Ômega. and the Omega, Eu sou o primeiro e o último. the beginning and the end, O princípio e o fim. the first and the last. Aleluia. Hallelujah. Deus abençoe esse pequenino rebanho. May God bless this little flock. Nós vamos trazer o reino de Deus de volta. We are going to bring God's kingdom back. Senhor abençoe vocês. May the Lord bless you. Amém. Aleluia. Amen. Hallelujah.